um dos pontos mais importantes é provocar uma reflexão profunda do Conselho de Administração sobre as práticas de governança e sobre o que ele, o Conselho de Administração, representante dos acionistas, né, olha para o futuro e projeta aquela organização. Forçando a um diálogo interno em todas as companhias sobre o assunto, de verdade. Antes, quando a gente lá atrás tinha o IAN, depois o formulário de referência e tal, antes era terceirizado para um escritório fazer, literalmente, até fato relevante era feito externamente. Então hoje você internaliza o assunto de verdade, então a gente sente que isso está sendo trazido para um assunto prioritário nas discussões internas. Está incorporando aos deveres fiduciários, porque você está prometendo uma narrativa, você está dizendo ao mundo o que vai fazer. Exatamente. Mesmo os gestores de curto prazo estão vinculando a instituição no longo prazo, né? Então, isso vincula acionista controlador, isso vincula toda a estrutura administrativa e os órgãos de controle. Então, isso tem uma amarração de longo prazo importante a ser considerado. E as empresas que são reconhecidas como de boa governança, tudo bem, eu já tenho uma expectativa e talvez isso aí não me atraia tanta atenção dos investidores. Porém, aquelas que não têm ou que passaram por algum tipo de desafio nos últimos anos, essas serão olhadas com um pouco mais de lupa, né? Nós entendemos que existem informações estruturais aí muito importantes para o mercado e elas vão ser olhadas e comparadas definitivamente. A gente teve empresas que, inclusive, durante o processo formalizaram práticas ou passaram a adotar práticas ou decidiram mudar práticas porque refletiram durante o processo que o que elas estavam fazendo talvez não fosse o melhor e fizeram essa mudança durante esse processo de reflexão. Nas grandes crises, né, são os grandes exercícios da governança da empresa. Né? Quando você realmente, né, tem algum problema, né, envolvendo a auto-administração, né, ou os valores básicos da empresa, aí que vai se ver, tá, onde estavam os conflitos, né, como que a governança funcionou, o que não funcionou, onde estava o procedimento relacionado a isso. O informe de governança, ele entrou no âmbito da nossa supervisão de regulamentos da B3, onde a gente tem uma obrigação das companhias de prestar as informações de forma tempestiva. E nesse sentido, quando a gente olha as 95 companhias que tinham a obrigação de prestar informação, apesar de terem realizado essa divulgação no último dia, porque, lembrando que o prazo ele foi estendido, era 31 de outubro, ele se estendeu um pouquinho mais, as 95 atenderam esse prazo estendido. As empresas costumam ser muito lacônicas. Elas justificam mais quando elas não cumprem, ou tentam justificar mais quando elas não cumprem, do que quando elas precisam justificar como elas estão cumprindo. Elas acabaram sendo mais defensivas do que, de fato, transparentes no processo de explicação. O que a gente identificou nesse trabalho? Algumas empresas colocavam, sim, tenho política de dividendos. A gente olhava no sistema Empresas Nets, de fato, a empresa havia divulgado essa política. A gente não encontrava a informação. Então, não adianta falar assim, eu tenho e a informação não é pública. Então, a gente entrava em contato com a companhia pedindo, olha, você falou sim, manda pelo ENET a sua política, seu regimento do conselho, da diretoria ou política de transações com partes relacionadas. E o que a gente identificava? A empresa falava assim para a gente, olha, na verdade, não é uma política, é uma diretriz. Assim, não é uma política, é uma diretriz, é ou não. Ou parcialmente, explica que o que você tem é uma diretriz. Na hora que a gente vai buscar os comunicados do mercado, e as outras formas de comunicação das empresas. E aí se percebia, ainda que aquelas empresas, eles começaram a entregar, o informe direto na CVM, sem ter nenhuma chamada de atenção dos investidores. Um dos principais objetivos por trás disso é que existe evolução. E aí o ponto é para conseguir a evolução, especialmente para o investidor, ele vai querer saber o que foi feito do ano passado para isso. Como que esse tema vem se evoluindo dentro da empresa ao longo do tempo. Uma coisa é você ler as respostas secas que tem no formulário ali, e outra coisa é você entender a estrutura que está por trás para como você operar isso. Não sei se o mercado ainda percebeu direito, né, o que significa responder um não, né? Ou não existe uma cobrança tão forte relacionada ao responder o não. Às vezes, marcar um sim ali, né, para ser depois criticado, né? Às vezes é tão ruim quanto marcar um não, né? Para ter a chance de você explicar. Essa parada para refletir se o que estamos fazendo é o mais adequado ou não é, se
podemos fazer diferente, podemos formalizar para dar mais segurança para o nosso investidor. Então, acho que isso é uma coisa muito, muito relevante do modelo, e as instâncias decisórias precisam estar envolvidas nesse processo para que não seja simplesmente cumprir a tabela de estar ali preenchendo aquele formulário. Durante a discussão do código, principalmente na discussão com as empresas, tinha muito receio de como o mercado vai entender um não. Mesmo que eu tenha uma justificativa muito boa, como o mercado, como o investidor vai ler o não. Porque a tendência que a gente tem, geralmente, é que o não é o ruim, né? Eu não estou cumprindo, eu não estou não compliance. E passa por uma mudança cultural do nosso mercado de entender que um não bem justificado, com uma lógica, um raciocínio por trás, algo que faça parte do contexto da minha empresa, é muito melhor do que um sim, que é um checklist ali de cumprir uma tabela que eu não faço por boa vontade ou por essência, mas simplesmente porque eu preciso. Se as pessoas não entenderem essa mudança, que a gente está nesse novo processo, a gente não vai conseguir que esse modelo persista e evolua.